Graça e paz, mano, tudo bem com você? Para mim é uma grande alegria estar aqui contigo neste vídeo, onde nós estaremos passando algumas ideias, algumas sugestões, para lhe auxiliar no momento que você estiver elaborando a sua aula. Desde já eu oro para que Deus venha te usar de maneira poderosa, tanto no momento que você estiver dando a sua aula, como também neste momento em que você está preparando a sua aula. Eu sou Leônidas, sou casado com a Bruna, sou formado na Escola Teológica de Blumenau ETBlu, sou professor de escola bíblica e também faço parte da Missão Esperança na região leste de Blumenau. Muito bem, nós estaremos estudando hoje a lição 9, que vai falar a respeito do assunto, do tema Seja Santo, Fuja do Pecado. Essa lição, ela está para domingo, dia 2 de junho de 2019. Nós estamos aí no segundo trimestre de 2019, onde nós falamos a respeito da temática cobiça e orgulho. Né? Então, essa lição onde nós estaremos abordando alguns assuntos, algumas ideias, trabalhando alguns pensamentos e reflexões para que você possa estar complementando a sua aula que você está preparando, ok? Então é muito bom já a gente deixar bem esclarecido que esta aula não é é uma pré-aula, não é uma aula completa, e aqui você vai ter ideias para que você possa aperfeiçoar a sua aula e você então é livre para colocar as suas ideias, pegar as ideias que nós estamos passando aqui, para que você possa fazer do seu jeito, assim como você entende da vontade de Deus para a vida dos seus alunos. Aqui nós vamos falar a respeito dos tópicos e dos objetivos. Então, essa lição, a lição 9, tem apenas 2 tópicos. O tópico 1 vai falar a respeito de um modo de vida santificado, e neste momento você deve conscientizar os seus alunos da necessidade de um modo de vida santificado. Esse é o objetivo do tópico 1. E o tópico 2 vai falar a respeito de que nós fomos chamados para sermos santos. E nesse tópico 2, você deve mostrar aos seus alunos que nós fomos chamados para sermos santos. Esse é o objetivo do tópico 2. Eu coloquei o tópico e abaixo o objetivo para que você possa, então, ficar ciente disso, ok? Uma das coisas que eu gosto sempre de tratar com vocês aqui são breves pensamentos, sugestões, no momento que você estiver preparando a sua aula. A primeira delas é que se você tem a convicção de que você é convertido, de que você nasceu de novo, então você também tem convicção de que o Espírito Santo está em você. E uma das coisas que muitas das vezes nós erramos e falhamos nisso é acreditarmos que o Espírito Santo nos usará somente no momento que nós estivermos ministrando a nossa aula, quando na verdade Ele quer nos usar desde o momento que nós estamos preparando ela. Então o Espírito Santo está com você, tenha convicção disso, tenha certeza disso, e que Ele te usará com grande poder, desde o momento que você estiver preparando a sua aula até o momento que você estiver ministrando a sua aula. Por isso eu costumo sempre dizer a seguinte frase: amado Espírito Santo, nós dois trabalhamos juntos, você fazendo o sobrenatural e eu fazendo o natural. Da mesma maneira como nós esperamos que o Espírito Santo age de maneira sobrenatural através de nossas vidas, em nossas vidas e através de nossas vidas, Ele também espera que nós nos dediquemos, oramos, nos consagramos, estudamos, para que, através de nossas vidas, Ele venha a nos usar com poder na vida das pessoas que estão à nossa volta e até mesmo na nossa vida. A segunda dica que eu dou a você, no momento que você estiver preparando a sua aula, é você já programar antecipadamente um café com seus alunos. A ideia aqui não é um café luxuoso, mas é apenas para que você possa interagir com seus alunos, talvez perguntar a eles se ficou alguma dúvida da aula passada, e para isso eu sugiro que você reserve uns 15 minutos antes de começar a aula. O interessante é você não usar o tempo da aula para fazer isso, mas sim programar com seus alunos uns 15 minutos antes para que vocês possam conversar e interagir. Isso também vai te ajudar a quebrar aquele gelo e você não vai ficar tão assustado, tão nervoso no momento de começar a aula, ok? E a terceira dica que eu dou para você, no momento que você estiver preparando a aula, prepare um hino. Um hino que pode ser um hino da harpa, uma canção que você gosta, que seus alunos costumam ouvir, que tem a ver, claro, com o tema que nós estamos estudando na lição 9, que é santidade. E então é em cima desse tema que você deve, então, escolher uma música, um hino, para cantar com sua turma. Eu oriento você isso. E sugiro que após o término da canção, do hino,
você chame eles para orar. Faça uma oração fervorosa nesse momento e assim que finalizar a oração, então você pode iniciar a aula. Então você chama a atenção dos seus alunos para você e aqui nós entramos na introdução. E a sugestão que eu dou a você neste momento é você fazer a seguinte pergunta para os seus alunos. Na opinião de vocês, qual é a área onde os jovens têm sofrido mais tentações? Aí você vai deixar eles falar, você vai deixar eles colocar as ideias deles, os pensamentos deles. Talvez alguns digam, olha, eu acho que a maior tentação do jovem hoje em dia são as redes sociais. Né? É uma grande dificuldade nós conseguirmos largar o celular por um minuto e refletirmos sobre a nossa vida, ou largarmos as redes sociais para estarmos com Deus. Então, acredito que essa é a maior tentação dos jovens hoje em dia. Então, enfim, muitas das ideias que eles vão trazer neste momento, muitas das respostas que eles vão dar a você, são respostas com base nas lições anteriores, porque nós estamos estudando nesse trimestre a respeito de cobiça, orgulho, coisas materiais. Então, tudo isso vai estar dentro daquilo que nós já estamos estudando. Mas aí eu sugiro você, que também é uma das coisas que eu tenho pensado nos últimos tempos, é que uma das áreas que eu tenho visto que os jovens têm sido mais tentados é na área da sexualidade. E muitas das vezes nós temos o costume de definir sexualidade de uma maneira incorreta. Muitas vezes acreditamos que sexualidade é especificamente o sexo, o ato sexual em si. Mas, segundo a ciência, a sexualidade é um conjunto de fenômenos psíquicos e físicos que capacitam o indivíduo de desfrutar da vida sexual. Então, a sexualidade ela não tem a ver somente com o sexo ou com o órgão genital, mas a sexualidade ela é do início da sua vida até o fim. Estamos o tempo todo em constantes mudanças e todas essas mudanças influenciam em nossa sexualidade, que vai desde nossa mente até o nosso corpo, que vai desde o nosso nascimento até a nossa morte. Então, a sexualidade ela é um conjunto desses fenômenos psíquicos e físicos que nos acompanham ao longo de nossa vida. Então, diante disso, a pergunta é: como Deus pode continuar exigindo santidade de um mundo tão tentador? Nós sabemos que hoje o pecado ele pode ser consumido na palma da nossa mão, porque nós temos o celular e temos acesso a qualquer tipo de conteúdo, seja ele pornográfico, erótico, enfim. E isso tem atacado muito a vida dos jovens nos dias de hoje, ok? Então, nós podemos entrar no tópico 1. Na introdução, você conseguiu trazer à mente dos seus alunos a ideia de que hoje, uma das áreas que nós temos sido mais tentados é a área da sexualidade, que é justamente a ideia que nós estaremos abordando na lição 9. Então, no tópico 1, onde nós falamos a respeito de um modo de vida santificado, nós vamos trazer o livro de Levíticos. E aqui, neste momento, eu sugiro você não perder muito tempo, mas sim passar apenas uma revisão em cima do livro de Levíticos, como, por exemplo, quem que foi o autor? O autor do livro de Levíticos foi Moisés. Quais os temas relevantes? Bom, nós temos 2 temas relevantes no livro de Levíticos. O primeiro dele é a restauração da comunhão com Deus por meio de procedimentos sacrificiais. E o segundo tema relevante no livro de Levíticos é a santidade. E o objetivo desse livro, você vai ver que quando você começa a ler ele até o fim da sua leitura do livro de Levíticos, você vai perceber que é um livro extremamente instrutivo. Então, o objetivo do livro de Levíticos era instruir o povo, porque o povo estava começando a ter o seu relacionamento com Deus, o povo estava iniciando a sua aliança com Deus, e essa aliança, é claro, havia regras, haviam preceitos, estatutos, mandamentos que precisavam ser seguidos. Então, nós vamos ver que Deus dá uma série de instruções para o povo através da vida de Moisés. Então, neste momento, eu sugiro que você faça a leitura em classe, ou seja, você escolhe as pessoas para fazer a leitura ou deixe com que cada um, conforme o desejo de cada um, faça a leitura. Então, aqui nós temos versos 6 ao verso 18. Então, a sugestão é que cada um leia um versículo até completar, até chegar no verso 18. Quando vocês terminarem de ler o texto, então você vai questionar os seus alunos, você vai interagir novamente com eles, vai perguntar assim, qual é a ideia central do texto? Bom, esse momento é interessante porque você vai estar instigando seus alunos a pensar e a fazer perguntas para o texto. Neste momento, você dê um tempo para eles lerem de novo o texto e começarem a se fazer perguntas. Por que Deus está falando isso ao povo? Por que Deus está recomendando isso ao povo? Bom,
com certeza eles vão trazer para você algo relacionado ao que diz respeito de que Deus traz a proibição do relacionamento sexual entre familiares. Isso é uma das ideias que nós podemos perceber no texto. Deus proíbe a relação sexual entre familiares, justamente porque naquela época era muito comum o povo ser separado por clã, por tribos. Então as tribos eram basicamente a família, os familiares. Então eles conviviam muito entre si. E Deus então lança essa instrução de que era proibido haver relação sexual entre familiares. E também, provavelmente, eles vão trazer você a ideia de que eles perceberam que Deus instrui o povo a proibição de relações sexuais de origem ritual. Por quê? Porque o povo de Israel estava acostumado, estava envolvido com povos de outras culturas. E para esses povos não havia regras. Eles faziam o que eles bem entendiam, sacrificavam às vezes até os filhos para conseguir uma prosperidade, para conseguir riquezas, enfim, em muitos desses rituais haviam práticas sexuais depravadas. Então Deus fala assim para o povo, olha, vocês estão proibidos de terem relações sexuais de origem ritualística. Então, quando nós olhamos para essas duas ideias do texto de Levítico, capítulo 18, versos 6 a 18, então nós podemos sintetizar isso numa ideia central, que aqui Deus estava estabelecendo um padrão de moralidade sexual na nação de Israel. Olha, Deus queria dizer assim, olha, eu não quero mais que vocês sigam os padrões de moralidade sexual dos outros povos, porque esses padrões para mim são imorais. Agora eu quero que vocês vivam de acordo com os meus padrões. E esses são os meus padrões. Eu não quero que vocês tenham relações sexuais entre familiares e eu não quero que vocês tenham relações sexuais de origem ritual. E aí nós nos perguntamos, por que isso? Por que Deus estava dando ordens, instruções, regras para o povo de Israel? Muitas vezes nós olhamos para isso e vemos um Deus tirano, um Deus taxativo, um Deus que só queria cobrar do povo e era assim, o povo tinha que seguir isso. Nós temos que nos perguntar o porquê disso. Bom, neste momento, eu queria compartilhar com você essa seguinte frase de Dostoiévski. Essa frase, inclusive, tem no filme Deus Não Está Morto, onde diz o seguinte, se Deus não existe, tudo é permitido. Se Deus não existe, matar é permitido. Se Deus não existe, estrupar é permitido. Se Deus não existe, tudo é permitido. Então, no momento que Deus ele começa a estabelecer as suas leis, os seus estatutos, os seus mandamentos, então há necessidade de que o povo siga eles, porque se o povo não seguisse isso, eles estariam debaixo da desobediência e já não estariam fazendo parte da aliança que Deus estava estabelecendo com a nação de Israel. Então agora você deve estar se perguntando qual é o propósito disso tudo? Por que então, por que Deus queria passar essas instruções e queria que o povo seguisse tudo isso? Qual que era o propósito disso? Então, você pode destacar o propósito que está lá em Êxodo, capítulo 19, do verso 5 ao verso 6, que diz assim, agora, se me obedecerem e cumprirem a minha aliança, vocês serão meu povo. O mundo inteiro é meu, mas vocês serão o meu povo, escolhido por mim. Vocês são um povo separado somente para mim e me servirão como sacerdotes. É isso o que você dirá aos israelitas. Então o propósito de Deus era fazer de Israel um padrão de santidade. Era fazer de Israel um padrão onde que outras nações pudessem olhar para Israel e pudessem conhecer a Deus através do estilo de vida de Israel. Então Deus era santo e Ele queria que o seu povo também fosse santo. Era por isso que Deus estava dando as suas instruções, os seus mandamentos, os seus estatutos, as suas leis. Por quê? Porque Deus queria que assim como Ele era santo, que o seu povo também seguisse o seu exemplo. E assim pudesse influenciar as outras nações, as nações vizinhas, o mundo inteiro que já pertencia a Deus, influenciar o mundo inteiro a conhecerem a Deus. E neste momento você pode fazer uma reflexão com a sua turma. Você pode perguntar, será que o nosso estilo de vida tem revelado Deus para as pessoas que estão à nossa volta? Será que o nosso estilo de vida, será que as nossas práticas têm sido de acordo com os princípios de Cristo? Será que aquilo que nós fazemos, a maneira como vivemos, tem feito a diferença na vida das pessoas que nós estamos convivendo? Ou será que essas pessoas olham para nós e muitas das vezes pensam ou se perguntam como que pode uma pessoa que serve a Deus,
que diz crer num Cristo, agir de uma maneira, muitas das vezes, pior do que alguém que não conhece a Cristo. Então, neste momento, você deve fazer eles refletirem como tem sido a conduta deles. E neste momento, após essa reflexão, você pode, então, entrar no tópico 2. E o tópico 2, eu sugiro você fazer uma interação novamente com seus alunos com uma questão. E essa questão é, na opinião de vocês, a santidade tem sido um assunto discutido com frequência em nossas igrejas? Será que nas nossas conversas, nas pregações, será que tem sido abordado o assunto santidade? Será que a santidade não está muito distante da nossa vida? Será que a santidade só não está no mundo das ideias, ou seja, na nossa mente, mas não tem sido praticada? Talvez a santidade tenha assustado muitos jovens e talvez seja por isso que muitos líderes, pregadores, professores não têm enfatizado a importância da santidade. Nós sabemos que o mundo é tentador e isso, inclusive, foi uma das perguntas que foi lançada no início dessa lição, na introdução. O mundo é tentador. O mundo jaz do maligno e todos os dias sai uma novidade, algo que chama a atenção dos jovens. Pessoas estão vivendo no mundo e estão se satisfazendo nas suas obras carnais, nas suas práticas em que eles conseguem satisfazer as suas vontades próprias. E isso tem sido tentador para os jovens, mas a pergunta é, será que por causa disso nós temos parado de falar sobre santidade? Você pode começar lançando essas questões para eles ao entrar no tópico 2, para instigar eles a pensarem, para instigar eles a refletirem. E também você pode cobrar uma resposta deles. O que eles pensam a respeito disso? Muito bem, terminando o início do tópico 2, você já pode começar a desenvolver a ideia que é sugerida pelo autor da lição no tópico 2. A sugestão que o autor nos dá na lição 9 é falar a respeito do pecado na esfera da sexualidade. Então nós veremos nessa lição a prostituição, o adultério e o homossexualismo. Nós temos essas três áreas para abordar dentro do campo, dentro da esfera da sexualidade. Então eu sugiro para você que neste momento você pegue cada uma dessas áreas, por exemplo, a área da prostituição, aí você dá uma definição, o que é prostituição? Usa referências bíblicas para definir a prostituição e mostre aos seus alunos as causas da prostituição e o impacto que ela gera na nossa vida e na sociedade. A mesma coisa você faz com o adultério e a mesma coisa você também faz com o assunto da homossexualidade. Eu vou dar um exemplo para você. Aqui nós temos a homossexualidade, que é um dos temas mais polêmicos que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Ora, as pessoas, quando nós falamos que cristãos não concordam com a homossexualidade, as pessoas falam em nos processar, falam em nos colocar na justiça, que somos homofóbicos, enfim, uma série de taxações. E também nós não podemos ignorar que há cristãos, infelizmente, nos dias de hoje, que acabam xingando pessoas que estão no mundo da homossexualidade, acaba tratando mal essas pessoas, acaba tratando essas pessoas como lixo, como escória. E isso tem gerado uma guerra entre pessoas que são a favor do homossexualismo e pessoas que não são a favor do homossexualismo, que geralmente são nós cristãos. E aí nós temos que nos perguntar, será que nós temos agido como Cristo nesses momentos? Bom, aqui você pode dar uma definição sobre homossexualidade. Bom, a definição mais próxima que nós podemos dar da homossexualidade, ou seja, uma definição abrangente, pode-se dizer que a homossexualidade é a atração erótica por pessoas do mesmo sexo. Existe uma distinção entre atração sexual e comportamento sexual. Por quê? Porque existe aquela pessoa que ela nunca teve um comportamento sexual, mas dentro dela existe um desejo, uma atração homossexual, ou seja, uma atração por alguém do mesmo sexo. E há aqueles que, além da atração, também consomem o homossexualismo, ou seja, praticam o homossexualismo, têm um comportamento homossexual. Então você dá a definição para eles, talvez você pode começar, você pode começar aqui definindo a homossexualidade, talvez perguntando para eles, o que vocês entendem por homossexualidade? Qual que é a definição que vocês dão para a homossexualidade? E depois você então traz essa definição que eu passei para você. Depois você pode abordar o que a Bíblia diz sobre a homossexualidade. O que a Bíblia diz sobre a homossexualidade no Antigo Testamento e o que a Bíblia diz sobre a homossexualidade no Novo Testamento. É interessante
que você, neste momento, peça para que cada um abra num livro específico. Por exemplo, eu dei aqui o livro de Levíticos, o livro de Romanos, o livro de 1 Coríntios e o livro de Timóteo, de 1 Timóteo. Então você pega e escolhe alguns alunos ou peça para que cada um abra em cada um desses livros, desses capítulos e versículos, e peça para que cada um leia. Então você vai estar aí abordando algumas questões que a Bíblia fala sobre homossexualidade. E por fim, você pode trazer a eles as causas que a homossexualidade, quais são as causas da homossexualidade, qual o impacto do homossexualismo. Bom, nós sabemos que as causas muitas vezes variam, pode ser desde fatores biológicos, experiências críticas da vida, por exemplo, uma criança já na sua infância tendo experiências sexuais, ou um abuso homossexual, onde alguém da família ou alguém desconhecido, enfim, abusou sexualmente dessa criança, ou aqueles abusos emocionais, por exemplo, seu mariquinha, seu bicha, seu viado, tudo isso influencia, segundo a ciência, para que esta pessoa possa ter uma distorção da sua sexualidade e na sua opção sexual acabe sendo adepta ao homossexualismo. Bom, isso gera impacto na família e também gera impacto no ambiente social. Por quê? Na família, muitas vezes a família não concorda, muitas vezes a família não aceita, e isso gera um impacto. E também na sociedade, porque muitos na sociedade não concordam e também julgam, ignoram e tratam essas pessoas como lixo. Muito bem, você pode fazer isso com todas as áreas em que o autor sugere na lição 9, como a prostituição e adultério, da mesma maneira como nós abordamos aqui a homossexualidade, ok? E aqui eu sugiro que você entre no texto bíblico de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 3 ao 5, que é o texto base do tópico 2. Então você faz essa seguinte leitura, que Paulo diz, porque esta é a vontade de Deus. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência. Lembra da concupiscência que nós já tratamos lá na lição 1 e que vem sido abordada nas lições anteriores? Não na paixão da concupiscência, como os gentios, ou seja, aqueles que não conhecem a Deus. Paulo está exortando, olha, vocês têm que viver de uma maneira digna, vocês têm que viver de uma maneira santificada, de santidade, e não viver como os gentios, ou seja, aqueles que não conhecem a Deus, vivem. Vocês percebem que a ideia aqui não difere daquilo que Deus instruiu lá ao povo de Israel no livro de Levíticos. Deus continua exigindo santidade. Bom, no Velho Testamento, santidade vinha da palavra kadosh, no hebraico. No Novo Testamento, em grego, nós vamos ver a palavra ágios. Ambos os termos têm o mesmo significado, que é separação, ou seja, a separação daquilo que é puro daquilo que é impuro. Aqui neste texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 3 ao 5, nós vamos ver que Paulo fala sobre santificação. E neste momento, Paulo está falando agiasmos, né? A separação, a santificação de nós que estamos em Cristo. Precisamos estar separados das práticas impuras que o mundo oferece, que as pessoas que não conhecem a Deus vivem. É esta a ideia de que Paulo está querendo nos trazer nesse texto. E aqui nós temos uma imagem que eu coloquei para você, porque é interessante que neste momento você comece a abordar com seus alunos, a desenvolver a ideia de santificação. Como que nós desenvolvemos a nossa santificação? Porque santificação é um processo. Nós sabemos que quando nós somos salvos, quando nós somos justificados, nós sim somos santificados. Mas não para por aí. A nossa vida cristã está em constante crescimento, então estamos em constante processo de santificação. E isso, claro, envolve muitas coisas. E a primeira coisa que eu acredito ser a mais importante, ou seja, fundamental, é que uma pessoa que deseja viver uma vida de santificação, ela precisa ter relacionamento com Deus. Perceba que a cruz, ela aponta para Deus. Aqui eu fiz uma flecha apontando para Deus. Então, uma das coisas mais importantes, se não a mais importante, é o relacionamento do cristão com Deus por meio de Cristo Jesus, que é o caminho, onde nós somos conduzidos ao Espírito Santo, a esta comunhão com Deus que foi restaurada por meio de Cristo.
Mas não para por aí. Por quê? Porque a cruz ela também aponta para o lado, ou seja, para as pessoas. Não é a santificação, a santidade não envolve somente você se trancar num quarto, ficar lá orando horas e horas, jejuando horas e horas e sair desse quarto achando que você é a pessoa mais santa do mundo. Não, a santidade não envolve somente nosso relacionamento com Deus, mas também o nosso relacionamento com pessoas. Por isso que nós temos que nos questionar, será que o meu relacionamento com Deus tem me levado a ter relacionamento com pessoas? Se o teu relacionamento com Deus não tem te levado a ter relacionamento com pessoas, então você tem que se questionar se verdadeiramente você tem conhecido a Deus. Se você realmente tem conhecido Cristo, isso vai te levar a amar pessoas, a querer estar com pessoas, a querer ter comunhão com a Igreja de Jesus Cristo. Por isso que a santidade não envolve somente o relacionamento com Deus, mas também o nosso relacionamento com pessoas. E aqui entra algo que eu gostaria de refletir com você, uma passagem muito conhecida que está lá em João capítulo 8, do verso 1 ao verso 11. Se você clicar nesse link que eu passo aqui para você, nesse slide, você vai ser direcionado diretamente para o YouTube, onde tem esse vídeo. O vídeo trata exatamente da passagem de João capítulo 8, do verso 1 ao 11. Você pode ler com a sua turma, ou se você tiver uma TV ou um data show, você pode passar esse vídeo. Eu também estou compartilhando este vídeo no documento dessa aula que você pode encontrar lá no nosso site, ou também, se você preferir, no início dessa lição, eu passo o slide com o meu endereço de e-mail, meu WhatsApp, para que você entre em contato comigo e por lá eu posso também passar o material dessa aula. Então esse vídeo vai estar lá, você vai ler o texto ou passar o vídeo para a turma e no fim disso tudo você vai lançar a seguinte pergunta: nós, como igreja, temos tratado os pecadores como Jesus os trataria? Este momento é para que você interaja com a turma, permita que eles tragam a ideia deles, o que eles pensam sobre isso. Será que nós, como igreja, temos tratado os pecadores como Jesus os trataria? Porque isso também envolve o processo de santidade. O processo de santidade envolve nós vivermos um estilo de vida como Cristo viveu. E muitas das vezes nós temos condenado os pecadores, muitas vezes temos condenado pessoas que caíram na prostituição, que tiveram um ato de adultério, que tiveram um ato de homossexualismo ou que sentem atração homossexual. Muitas vezes condenamos essas pessoas e aqui, exatamente neste momento, é para que você faça seus alunos pensarem sobre isso, discutirem sobre isso e trazerem a ideia deles sobre esta seguinte questão. Nós temos sido Cristo na vida das pessoas? Nós temos sido como Cristo na vida dos pecadores? Então, neste momento, você pode refletir com eles a respeito do verso 11. Olha que interessante que nós vemos aqui no verso 11. Primeira coisa que nós podemos perceber no verso 11, e se você quiser, você pode questionar isso aos seus alunos, o que chama mais atenção de vocês no verso 11? Bom, após eles responderem, você traz a seguinte ideia. A primeira delas, o perdão de Jesus. Jesus não chega condenando aquela mulher. Jesus não chega questionando aquela mulher porque ela havia pecado. Jesus, ele pergunta para ela assim, onde estão seus acusadores? Jesus não chega condenando, acusando, taxando ela. Mas Jesus pergunta, onde estão os teus acusadores? E aí no fim ele fala, então nem eu tampouco te condeno. Neste momento, aquela mulher, ela é justificada. Jesus, ele não condena ela. Naquele momento, aquela mulher, ela é salva. Ela é salva por Cristo, por meio da sua justificação. Jesus justifica ela, olha, eu não te condeno mais. E logo depois, Jesus dá uma ordem para ela. Ele diz, vai e não peques mais. Aqui entra a santificação. Aquela mulher, ela precisava ir, e a partir daquele momento, após a justificação, após ela ter sido perdoada por Cristo, ela deveria ir e não viver mais da maneira como ela estava vivendo. Ou seja, eu quero que você vá e não viva mais como você estava vivendo, na prostituição, no adultério. Você deve viver uma vida de santidade. Era isso que Jesus estava falando. E a pergunta que nos fica é, isso aqui é fruto de quê? Isso aqui é fruto de quê? E aí eu gosto da frase de Louis Berkhof na sua teologia sistemática, que ele diz, a santificação é fruto da justificação. Nós vemos que Jesus primeiro justifica ela, perdoa ela,
E em seguida, Jesus ordena ela para que ela viva uma vida de santidade. Então, a santificação é fruto da justificação, que aquela é simplesmente impossível sem essa, e que ambas são frutos da graça de Deus na redenção dos pecadores. E aqui temos referências bíblicas para essa afirmação de Louis Berkhof, porque tudo isso, tanto a justificação quanto a santificação, que é exatamente o que nós estamos abordando nessa lição, a santidade, é fruto da graça de Deus. Então a pergunta que não quer se calar, onde nós vamos encontrar força para vencer as tentações deste mundo? Onde nós vamos encontrar forças para vivermos uma vida de santidade? Meu irmão, minha irmã, a santidade é fruto da graça de Deus, que requer somente uma coisa de nós, a nossa humilhação. Lembra que Tiago vai falar no capítulo 4, no verso 6, que Deus resiste os soberbos, ou seja, Deus resiste àqueles que se acham os top, os maiorais. Deus resiste àqueles que se acham que estão salvos, aqueles que se auto-justificam. Mas Deus, Ele dá graça aos humildes, Deus dá graça àqueles que se humilham. E nós podemos perceber isso claramente no verso 11, nós não vemos uma mulher adúltera que tenta se justificar diante de Jesus. Eu não pequei, aqueles homens estavam me condenando, eles não sabem o que eles estavam fazendo, eu não fiz nada disso, não. Não, em nenhum momento nós vemos a mulher querendo se justificar para Jesus. E é por isso que a graça alcançou ela. E naquele momento ela foi justificada, ou seja, ela foi salva por Cristo, foi perdoada. E logo em seguida, Jesus a despede com uma ordem: vai e não peques mais. E a pergunta que nós temos que nos fazer, e para concluir esta aula é: será que nós temos sido como Cristo na vida das pessoas? E será que nós temos agido conforme Cristo nos ordena, vai e não peques mais? A ideia aqui é você trazer ao coração e à mente dos seus alunos de que nós estamos debaixo de uma graça que está o tempo todo querendo alcançar os nossos corações, a nossa vida, para nos perdoar e para nos santificar. Quando você não encontrar forças, quando você não encontrar saídas para o pecado, lembre-se de que você pode chegar ao trono da graça de Deus, reconhecer a Deus que você é falho, reconhecer a Deus que sozinho você não consegue e de que você precisa dele para que você viva uma vida de maneira santificada, uma vida santa, no seu relacionamento com Deus e no seu relacionamento com as pessoas. Lembra da cruz? Santidade com Deus, santidade com pessoas. E aqui nós vemos claramente neste texto bíblico. Concluindo, não somente Paulo, mas eu, Leônidas, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo. Eu oro para que a sua aula venha ser poderosa, que a sua aula venha estar fundamentada nas Escrituras, que a sua aula venha causar nos seus alunos um imenso, um pleno prazer na presença de Cristo, que a sua aula venha causar neles um confronto, que venha fazer eles se questionarem se eles estão vivendo uma vida santa, se relacionando com Deus e se relacionando com pessoas. Que Deus te abençoe. Eu quero deixar para você aqui uma indicação literária, Teologia Sistemática de Louis Berkhof. Leia da página 524 até a página 538, pelo menos, onde ele estará tratando a respeito da santificação. Siga-nos no Facebook, no nosso site, nós temos aí www.eb-blumenau.com.br, inclusive lá que ficam os materiais da aula, e também temos o nosso contato de e-mail, contato@eb-blumenau.com.br. Que Deus te abençoe e nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau.